isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Rapaz, o som é docinho. Quando eu crescer eu vou comprar uma dessa. Essa é mais, sei lá. Amigos são tesouros que encontramos. Amigos vêm para nos abençoar. Eles fazem sacrifícios, não esperam benefícios. Amigos são respostas de oração. Amigos são irmãos. O tempo e a distância não conseguem quebrar o elo dessa união.
Mesmo longe eles se falam, quando perto se abraçam. O amigo massageia o coração. Amigos são irmãos. Choram juntos toda a dor e não perdem o humor. Seu espaço é comum, cabem todos e mais um. Sua casa é um coração de mãe. Amigos são irmãos. Ele fala pra ajudar e se cala pra escutar. Um sorriso, uma canção, uma lágrima no olhar. Um amigo entende o riso e a dor. Amigos são irmãos. Eu vou até às 10. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou. Sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Muito bom dia a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso lar, nossa casa, nosso espaço, para essa manhã maravilhosa de domingo. Sintam-se todos acolhidos e abraçados, intensamente abraçados fraternalmente. Nós vamos fazer como de costume, nos entregarmos um pouquinho a esse momento para fazermos a nossa prece inicial.
E na sequência, então, apresentarmos nosso querido irmão, que está aqui hoje para falar conosco, para refletir conosco, para estudarmos juntos, não é? Então eu convido a todos agora, nossos queridos amigos também internautas, que nos acompanham dos mais diversos espaços do mundo, né? Que estão aí talvez em afazeres, ou até em seus trabalhos, por que não? E nós que estamos aqui na casa, vamos, quem quiser e puder, fechar os olhos e vamos abrir os nossos corações. Vamos silenciar um pouquinho a nossa mente, que chega tão aflita, não é? Às vezes nem aflita, mas cheia de preocupações, de ideias, de anseios. Vamos colocar um pouquinho em stand-by e vamos sentir a paz. A paz que é garantida a todos nós através dos nossos mentores amigos que intercedem nesses trabalhos, que cuidam da nossa casa e que estão conosco. E diante desse silêncio da nossa mente, e diante dessa abertura do nosso coração para sentirmos todas as emoções, todos os fluidos maravilhosos que estão aqui, todos para nós, nós vamos fazer a nossa prece e vamos expressar nossa total gratidão por esta oportunidade chamada vida. Que assim seja. Que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.
E agora, com certeza, não é? Todos revigorados e sintonizados nessa mesma energia, nessa mesma sintonia, vamos dizer assim, nós vamos então apresentar o nosso querido irmão, já expressando total gratidão pela presença, pelo carinho, por essa presença que desde o anúncio da sua vinda, né, vem permeando as nossas casas, principalmente nós que conhecemos. Edgar já esteve aqui há bastante tempo, retoma hoje, né, Edgar Miguel, da cidade de Bauru. O Edgar é consultor, é escritor, é conselheiro, está envolvido em inúmeros trabalhos mediúnicos, de reuniões fraternas. Está presente também dentro da USE, né, Intermunicipal de Bauru, e hoje traz para a gente um tema que, de novo, é uma pergunta, e a gente adora perguntas, né? As perguntas, elas movimentam, né? Movimentam a nossa mente e, hoje, principalmente, o nosso coração. O Edgar palestra por inúmeros lugares, participa de seminários, um estudioso da doutrina, e vem hoje aqui falar conosco sobre qual a tua angústia. Edgar, total gratidão, o espaço é todo seu. Bom dia, é uma alegria estar aqui, tenho certeza disso. A vibração que vocês constroem aqui e mantêm nos atrai para cá, né? Sintam-se felizes pelo que vocês fazem aqui, porque a vibração não mente, né? Os cartazes podem não ser exatamente isso, muitas coisas a gente pode maquiar, mas a sintonia, a vibração, ela é muito verdadeira. Parabéns mesmo pelo que vocês fazem aqui, pelo que vocês mantêm. Isso nos atrai. Eu agradeço muito o convite, me dá a chance de trabalhar, né? Eu queria dar parabéns aos nossos músicos. Eu fico sem vontade de falar, sinceramente. Gostaria de continuar ouvindo e me interiorizando. Vocês têm o privilégio de tê-los, não sei, só aos domingos, não sei, todo o tempo. Aproveitem, né? Bem, não sei se contaram para vocês, mas eu não gosto muito de dar palestra. Eu gosto muito de conversar, né? Por isso gosto de fazer perguntas, né? E pergunto para que perguntem. Pergunto para chamá-los a conversarem comigo, né? Eu acho muito mais interessante que a gente converse. Aí sim fica interessante, eu conheço vocês, aprendo com vocês, e a gente junto chega em algum lugar, um lugar novo, diferente daquele lugar que a gente estava antes da conversa. Então, eu peço para que vocês se sintam à vontade, né? A casa é de vocês, né? Eu que tenho que ficar tímido aqui, né? Então, me interrompam quando quiserem, eu estou à disposição, tá bom? Qual a sua angústia? Qual a nossa angústia? O que a gente faz com ela? Diante de tantas ferramentas, de tantos recursos que a doutrina e o Cristo, principalmente, nos dão para lidar com elas. Normalmente a gente tem medo das angústias, não as queremos, né? Trabalhamos, inclusive, para evitar qualquer tipo de dor, angústia, sofrimento, né? E talvez, nesse impulso da gente se afastar das angústias, a gente não as aproveita convenientemente. Porque, não sei o que vocês acham sobre isso, as nossas angústias são extremamente úteis. Aliás, não sei o que é que nos faz crescer mais, se não são as nossas angústias. Se não são aquelas coisas que nos, entre aspas, atormentam intimamente. Será que tem alguma coisa que nos mobiliza mais? Que mexa mais conosco?
Porque nós dizemos aqui, na casa, em todas as casas, que nós estamos para evoluir, que nós estamos para aprender. E se a gente se coloca nessa posição verdadeira de aprendiz, o aprendiz é aquele que se submete a exercícios que ele não sabe resolver, para que ele aprenda. O aprendiz é aquele que se submete a trabalhos, a serviços, a atividades que exigem esforços. E não vida boa. Ninguém aprende nada na vida boa. A gente aprende tudo no esforço. Os profissionais aqui presentes aprenderam o que sabem, são excelentes no que fazem por muitos anos de esforço. Estou errado? Raríssimos são os prodígios que já despontam em idade nova muito saber fazer, inclusive. Raríssimos. Isso, a maioria de nós não somos assim. Então, o esforço é um elemento fundamental na nossa vida. Jesus inaugurou a era do esforço, posso colocar assim, quando ele declarou que cada um terá segundo suas obras, dizendo que as obras, as atividades, o fazer, o pensar e o sentir, porque eu entendo que isso são as obras, exigirão esforço. E aí eu pergunto se muito das nossas angústias nascem porque não queremos nos esforçar. Porque queremos sombra e água fresca. Ou não? Alguém aqui não quer sombra e água fresca? Buscamos isso, né? E parece que a vida vai por outro rumo. Não que ela não nos dê sombra e água fresca. Está ali a lei do descanso e a lei do trabalho, discutida por Kardec, para nos dizer que, evidentemente, é preciso que haja tudo na nossa vida. Inclusive, óbvio, o descanso. Mas o descanso é exceção ao trabalho. O descanso são as lacunas que entremeiam o trabalho. Não o contrário. Não o contrário. Então, será que, usando esse gancho, será que muitas das nossas angústias não nascem porque há um descompasso entre o que a gente quer e o que a vida dá? Um descompasso entre o que a vida propõe e a nossa expectativa quanto a ela? Vou dar um exemplo. A maioria de nós, de manhã, ora assim: Pai, que meu dia seja bom. Não é assim que a gente faz? No fundo, aliás, não tanto no fundo, bem no raso, a gente está pedindo o seguinte para Deus: Deus, que meu dia não tenha problema nenhum. Não é isso que a gente está pedindo? É isso? E se o nosso dia não tem problema nenhum, a gente vai aprender o quê? Nada. É como se você fosse na escola e não tivesse exercício para fazer. Não tivesse lição que você não sabe, que você não entende. Ou seja, um dia perdido. Por isso que Deus nos contraria tranquilamente, sem dó. Que bom que Ele faz isso, né? E nos dá um dia ótimo para Ele, na visão dele, um dia cheio de problemas. Às vezes Ele nos atende e a gente se estrepa inteiro. Porque quando Ele nos atende, com períodos, e olha, Ele às vezes dá períodos da nossa vida sem grandes problemas, sem grandes angústias. E o que a gente faz nesse período? Se estrepa. Se complica. Não é verdade, gente? Faz bobagem. E depois sofre para consertar tudo aquilo. Esse descompasso é o nosso problema, me parece.
essa expectativa frente a uma realidade que cada vez mais se torna óbvia. Óbvia. Principalmente se a gente cada vez mais estuda com honestidade. Por que eu digo com honestidade? Porque quase todos nós estudamos. Mas eu percebo, e aí me permitam uma crítica, e como eu sou espírita, eu posso criticar os espíritas, porque me incluo, hein? Não estou fora disso. Eu percebo que nós temos o hábito ou o vício de estudar a doutrina, os livros, como a gente lê jornal. Porque ler jornal é tranquilo, você lê, está querendo tomar conhecimento. Geralmente há um distanciamento, aquilo lá não tem nada a ver comigo, aconteceu lá não sei na onde, não sei o quê. Estou lendo jornal. Mas a doutrina não é um jornal. O Cristo não é uma notícia qualquer. Tanto que ele é chamado da boa nova, a boa notícia. Então, aquilo ali está falando de mim. Não está falando de alguma coisa longe, está falando de mim, para mim. Inclusive, eu tenho um evangelho que ele é muito curioso. Eu acho que vocês têm um igual ao meu. No meu evangelho só está escrito meu nome. Então é assim, Edgar, vírgula, perdoa os seus inimigos. O livro, o evangelho, está falando comigo. No de vocês também, percebam com atenção se não tem o nome de vocês lá. Percebam, com cuidado. Próxima vez que abrirem, está lá. É para nós. É sobre mim que aquilo foi dito. Para e sobre mim. A gente fala da busca do autoconhecimento, atendendo inclusive a resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos, que é o conheça a ti mesmo. O Evangelho é para que a gente conheça a nós mesmos. Nós que queremos nos autoconhecer, o Evangelho, já que ele é sobre mim, já que ele está falando sobre coisas que devem ou que acontecem dentro de mim, então ele é um excelente auxiliar para o autoconhecimento. Para que eu me autodescubra e aí resolva todas as minhas angústias. Porque não sei se a gente já percebeu, as músicas deixaram isso tão claro hoje. Jesus estabelece um roteiro e é profundamente consolador, alívio, como diz a música. Quando a gente caminhando se sente cansado. Mas o caminho, quem percorre é quem caminha. Ele não caminhará por nós. Se a gente espera isso, esqueça. Os passos serão dados por cada um de nós. E eu penso, então, que o grande motivo das nossas angústias é essa diferença de expectativa. No fundo, não aqui em público, no fundo, lá no interior de cada um de nós, os nossos pedidos ao Pai são de sombra e água fresca. O alívio que a música sugere, que o Pai nos dá e nos dá, não é o alívio que a gente espera. Não é. Isso é bastante importante que a gente saiba. Isso é a minha visão, é claro. O alívio do Pai é mais força, entendimento, paciência, tolerância para que a gente suporte o peso. Não é diminuição de peso. Não é. Ele pode dar uma aliviada momentânea. Tipo assim, coloca o peso aqui no chão um pouquinho para você respirar. Depois pega e continua. Mas ele vai ficar te esperando. E a gente espera, no pedido de alívio, quando a gente, de primeira mão, ouve a música, ai, Pai, me tire esse peso.
ele na verdade até nos ajuda a tirar o peso, mas não o peso que a gente pensa. A gente pensa que ele vai tirar o peso da situação. Não. Ele vai nos ajudar a tirar o peso da nossa incompreensão em relação à situação. Porque o que nos machuca não é o que está acontecendo nas nossas vidas. Não é. O que nos machuca não é aquela pessoa, não é aquela doença, não é aquela limitação física, não é aquela dificuldade financeira. Não é. Não é a situação familiar difícil. Não é isso que nos angustia. O que nos angustia, de verdade, o que nos machuca, o que de fato precisamos chamar de sofrimento é não querermos viver tudo isso. Não aceitarmos aquilo que nos faz de verdade bem. É isso que penso. E o que vocês pensam? Já falei demais, inclusive. Oi. Tive que interromper, porque a gente tem uma questão de uma irmã que está assistindo, né? Permitiu que eu falasse o nome, e eu acho que bem nessa pauta que você está falando. Daniela Braga, ela é de Belém, e ela diz o seguinte: estou numa angústia muito grande, meu pai tem 75 anos, teve um AVC, como ele tem diabetes e tem uma ferida no pele, não melhora, não está comendo nem bebendo água já há alguns dias, e eu não sei o que eu faço, pois tenho medo de internar e ele partir. E eu me sinto culpada por ter que fazer uma escolha por ele. O que você faria, né? Uau! Daniela, ela chama? Todos e Daniela. Eu acho que a pergunta adequada não é o que eu faria, mas o que nós podemos pensar sobre isso, porque as decisões sempre são particulares. E nós precisamos não ter medo de decidir. Porque nós iremos decidir de qualquer forma, mesmo que a gente não decida. Isso será uma decisão. Daniela, eu não sei como você enxerga a vida. E isso vale para nós, eu também preciso refletir sobre isso. Como é que a gente vê a vida? Se a gente vê a vida como terminando ali na morte do corpo, tudo fica muito triste. Porque aí eu vou pensar que eu nunca mais vou ver aqueles que amo. Mas se eu internalizar dentro de mim, e aí eu insisto no que eu acabei de dizer, se eu internalizar dentro de mim, porque não basta saber sobre a imortalidade. Saber é pouco. Não basta acreditar na imortalidade. Acreditar é pouco. Porque quem acredita hoje pode não acreditar amanhã cedo. Nós precisamos saber que somos imortais. Não pode haver a menor dúvida sobre isso. A nossa certeza tem que ser total. Principalmente nós, que estamos em contato direto com a imortalidade. Então eu pergunto para Daniela, o que de fato lá dentro de você, esquecendo as teorias, esquecendo os conceitos religiosos, o que o seu íntimo, o que o nosso íntimo diz sobre sermos imortais e sermos amados infinitamente? Nós precisamos pensar nisso. E não somente numa situação como a da nossa irmã, mas em qualquer situação, porque isso determina como é que nós vamos viver cada situação e se vamos ter angústias ou não. E determina também como nós estamos
Sim, determina como é que nós estamos preparados para mudar de lado. Sim, temos que estar sempre preparados. Eu tenho um amigo que diz que nós estamos sempre numa esquina, a gente nunca sabe quem vai virar a esquina. O que vai vir na esquina? Esteja sempre preparado nas esquinas, viu, gente? Pode vir um caminhão, uma bicicleta. Este é o preparo. Mas veja, vamos aí definir um pouco o conhecimento. Muita gente pensa que conhecer é quando eu vou lá, leio, conheço. Não, não conhece. Diz a sabedoria que conhece quem faz. Saber e não fazer é ainda não saber. Então eu li o Evangelho, eu tomei ciência. Nada mais que isso. Interessante essa ideia. Legal, parece boa. Eu sei? Não. Eu só saberei quando agir segundo aquilo. Aí eu sei. Se eu ler o livro de como construir uma parede durante 30 anos, eu sei fazer a parede, gente? Não. Aliás, se alguém fizer, eu vou sair de perto que vai cair na minha cabeça. Agora, se eu for lá, depois de ler o manual, e começar a fazer a parede, vai sair bem torta, e fizer de novo, e de novo, e de novo, umas 20 vezes, aí eu vou dizer, eu sei fazer uma parede de tijolos. Só sabe quem faz. Por isso o preparo. Por isso que eu usei a palavra internalizar. Aquilo tem que fazer parte de mim. A ideia da imortalidade, Daniela, tem que fazer parte de mim. Por isso que eu te pergunto, dentro de você, lá no seu interior, na sua voz íntima, o que essa voz íntima, diz sobre a imortalidade? E se ela disser, penso que dirá, tenho certeza que dirá, se você ouvir com cuidado, que não há morte, que a separação será momentânea, que talvez seu pai vai apenas viajar para um lugar que não tem celular nem internet. É o único detalhe. No meio da mata. Mas que vai ficar muito bem, que será acolhido por pessoas queridas, pelo pai que jamais desampara, e que você ficará bem também, tudo fica mais leve. Porque a vida seguirá o seu rumo. O rio corre para o mar. Isso é inevitável. E se ninguém chora, nem se desespera, porque o rio corre para o mar, nós também, um dia, cada vez mais próximo, não choraremos, porque o nosso corpo corre para o túmulo. Com a mesma beleza do rio que segue para o mar. Cumprindo o seu papel, o nosso corpo também cumprirá o seu papel e fechará o ciclo maravilhosamente bem. Por isso que é justo, quando o nosso corpo voltar à natureza, que a gente agradeça muito o imenso benefício que ele nos proporcionou. Suportando os nossos pensamentos tão cheios de desequilíbrios. Suportando o impacto das nossas cóleras, das nossas mágoas, cada uma das células nos aguentam. Algumas morrem por isso. Muitas, o tempo todo, inclusive. Mas estão ali firmes, servidoras de um propósito maior. Fiéis servidoras do Pai, inclusive. E nós vamos agradecer a cada uma delas pela ajuda que ela nos deu, como foi possível dar. E vamos prosseguir. Diz o ditado que a carne é como o vento, e nós somos filhos da eternidade. Que bom, que consolador a gente pensar isso, gente, que a gente prosseguirá. Espero ter respondido a Daniela. Que ela
tenha certeza de que não está sozinha nas suas decisões e tomara que ela consiga confiar. Confiar. Que sim, em algum momento seu pai vai desencarnar. Você, eu, todo mundo aqui passaremos, enquanto existência física, evidente. Mas que isso não seja uma angústia. E eu acho que em algum momento isso nunca mais será angústia. Né? A gente estará agradecendo a tudo. O que mais? Alguém quer colocar alguma outra coisa? Eu estou vendo alguns rostos com vontade de falar. Calma. O que você está falando é que o Evangelho ensina. Bem-aventurados que sofrem. Mas lá diz também, como é que alguém se sente feliz se não sabe por que sofre? Olha só, agradeço ao Senhor. Bem-aventurados que sofrem. A música também docemente nos falou isso. Mas como é que eu vou ser bem-aventurado se eu não sei para que sofro? Porque eu penso que muitas vezes eu não vou descobrir por que sofro. E é bom que eu não descubra mesmo. E se descobrir não vai mudar coisa alguma. Mas se eu descobrir para que eu estou sofrendo, nossa, e eu sempre acho que é possível a gente ter essa resposta, sempre. Eu vou descobrir, vai fazer sentido. O motivo, a razão, o propósito daquela angústia, daquela dor, vai ser perfeito aos meus olhos. E aí eu vou me encher de motivação, de ânimo para viver aquilo com muito menos dor. E vou descobrir que aquilo que eu vivo não é um sofrimento mais, é só um exercício. Por quê? Porque eu retirei o sofrimento da situação. Como? Compreendendo o imenso benefício para mim de eu estar vivendo aquilo. Eu vou finalmente concordar em viver aquilo. Concordar em viver. Esse é outro nome da aceitação. Eu não gosto muito dessa palavra porque parece uma coisa cômoda. E eu acho que nós precisamos escolher viver o que a vida nos propõe. A vida não pergunta. Sabiamente não pergunta, porque a gente ia recusar. Então ela não pergunta. Toma, é teu. Essa vivência é tua, é para você. Construir de presente. Só que eu preciso escolher receber aquilo. E quando eu não escolho, eu sofro. Eu insisto, gente, eu queria saber o que vocês acham disso. A dor que a gente sente não é pela situação, não é pela doença, por exemplo. Não é pelo desencarne, por exemplo. É porque eu não aceito viver aquilo. Porque eu não quero viver aquilo. Por isso sofro. O que vocês acham disso? Será que é isso? Será que é uma resistência que eu coloco? Quando eu resisto, eu sofro. Imagina um rio enorme, caudaloso, um rio enorme, com muita água, como temos hoje por conta de tanta chuva. Imagine que você é uma pedra enorme, colocada no meio do rio. O que significa isso? Significa que você vai sentir a pressão da correnteza, a pressão inteira. A correnteza vai te empurrar com uma força tremenda, porque o rio é enorme. E você, como pedra, não quer sair do lugar. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Isso é sofrimento, gente. Sentir o impacto dessa pressão. Sentir o impacto da correnteza da vida e não se deixar levar para onde a vida tão amorosa e sabiamente quer nos levar, ou seja, para a felicidade. O oceano é a felicidade. É resistir. Mas quando a pedra, mesmo que imensa, concorda em ser levada pela correnteza, compreende que a correnteza vai melhorá-la, vai abrilhantá-la, vai ajudá-la a revelar os seus tesouros. Dentro dela tem ouro, tem diamante, tem luz. Se essa pedra
tão pesada e dura que somos nós, se permitir concordar, escolher concordar, se deixar levar pela correnteza do Pai, nós pararemos de brigar com a correnteza da vida. E vamos nos deixar rolar docemente, sem dor, porque não resisto. E aí um dia, diferente, iluminado, com tesouro revelado, nós chegaremos ao oceano da felicidade. Para que todos ouçam, ele disse que, diante disso, dessa colocação, a maior parte das nossas dores é porque a gente não aceita. Nós que provocamos, sem dúvida. Lembra? Acho que no Evangelho que tem uma explicação sobre as causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições, é Evangelho, né? Eu sou daquele que pensa que 80% fácil das nossas dores não tem nada a ver com o nosso passado. Mas nada. Tudo causas atuais das nossas aflições. E de onde vêm as causas atuais das nossas dores? Da nossa forma de pensar. Do jeito que a gente pensa. Por causa do jeito que a gente pensa, a gente sofre. Muitas... pelo próximo, coitado. O que o próximo faz? Nós viemos aqui para melhorar. Deus permitiu que nós viesse aqui para melhorar o nosso espírito. E o próximo? Também. Não entendi o que o próximo nos machuca. Tá bom. Gente, lembra que eu disse? Olha só o que eu disse. Nós sofremos porque a gente não concorda com as situações que a vida nos dá. É isso que eu disse? Dentro dessas situações que a vida nos dá, mas muito tem o próximo. O próximo é a nossa escada, gente. O próximo é o nosso degrau. A gente vive pedindo paciência para Deus, Deus nos atende, colocando alguém muito chato perto de você. Como você vai aprender paciência com alguém legal? Me diga, não sei. Não dá para aprender paciência com alguém legal. Dá. Tem que ser alguém muito chato, que pega no seu pé o dia inteiro. Você dá um passo, reclama, dá outro, reclama, respira, reclama. Por que você está chateado? Porque você respira. Tem situações assim na nossa vida. O Pai quer que a gente tenha a felicidade de aprender a ter paciência. Agora, se eu brigo com a situação, eu sofro. Metade das reclamações do atendimento fraterno são conjugais, não são? Metade, eu estou sendo legal falando só metade, tá? São de relacionamento afetivo. Metade. Por quê? Porque eu não aceito o exercício. Mas o outro está errado. Problema dele. Se o outro está errado, eu exerço o maravilhoso exercício do perdão, da tolerância, da paciência. Se o outro está certo, eu tenho a possibilidade de aprender a estar certo. Mas o outro não foi gentil ao falar que eu estava errado. Esse é o exercício. Então, gente, a gente não tem saída. Se a gente considerar tudo um exercício, a gente está assumindo a condução da própria vida e para de pensar que nós somos um joguete das pessoas e das circunstâncias. Nós não somos uma folha ao vento, que o vento leva para onde quer. Não. Nós precisamos aprender a sermos senhores das nossas vidas, a fazermos escolhas cada vez mais conscientes, lúcidas
e boas para nós, para que a gente aproveite as experiências que a gente vive, por mais aparentemente dolorosas que elas sejam. Basta as dores, ou melhor, basta os esforços que as experiências nos pedem. Infelizmente, a gente tem acrescentado peso às nossas experiências, com a nossa não aceitação, com a nossa intolerância de viver os remédios que a gente precisa para se curar. Tem mais questões? Edgar, passaram para mim aqui, me passou uma pergunta, né? Quando Jesus disse, Pai, afasta de mim esse cálice, me fez lembrar no início que você falou que uma criança foi à escola, se não tiver exercício, não aprendeu nada, né? Então ele quer saber, ele está perguntando, será que Jesus realmente fez essa colocação? Pai, afasta de mim. Pai, afasta de mim essa angústia. Olha, eu vou declarar para vocês que eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto. Eu já vi, porém, uma palestra do Haroldo Dutra, que evidentemente sabe muito mais do Evangelho do que eu, da história do Evangelho, de que quando Jesus, me corrijam se eu estiver errado, quando Jesus disse isso, ele não estava dizendo isso, ele estava declamando um salmo antigo de um profeta. Era isso que ele estava fazendo. Porque não combina com Jesus se a gente atribuir a ele o sentido exato dessa afirmação. Não combina com o trabalho que Jesus veio fazer aqui, ele pedir ao Pai que afaste esse cálice. A não ser que ele esteja pedindo por nós. Penso eu, e aí são reflexões minhas, de que Jesus sofreu muito moralmente por conta do tamanho da nossa ignorância. Porque ele sabia e sabe quantas lágrimas nos custariam e custarão ainda pela imensidão da nossa ignorância. Quando ele pede, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Possivelmente ele disse isso chorando. Não era por ele. Era por nós. Sim, nós precisamos de muita luz. É possível pensar que quando ele pede, afasta de mim esse cálice, qual era o cálice? De quem beberia esse cálice? Não era ele. Somos nós. Mas nós podemos aliviar esse cálice. Porque, infelizmente, ao longo das eras, nós temos colocado mais fel nesse cálice. Mais vinagre nesse cálice, para nós mesmos bebermos. E nós podemos retirar fel, amargor desse cálice, quando a gente escolher viver serenamente a nossa vida. Imaginem, façam um rápido exercício de imaginação. Imaginem que nós não resistamos mais a viver o que nós temos que viver. Imaginem. Eu não vou mais brigar com a vida. Aliás, não sei se vocês já perceberam aqui, entre quatro paredes, quando a gente briga com a vida, a gente perde. Não perde? É inútil brigar com a correnteza da vida. Da mesma forma que o pai e a mãe não se importam de ver o filho chorando, porque ele quer continuar brincando ao invés de ir para a escola. O pai não se importa, e a mãe se importa. Vai para a escola do mesmo jeito, não vai?
Vai chorando, vai com febre. Não vai? Nós somos maus ao fazer isso? Não. E por que a gente faz? Para o bem dele? Que curioso. O Pai faz exatamente assim conosco. Ele não está nem aí com as nossas lágrimas, com os nossos desesperos. Quando as nossas lágrimas e os nossos desesperos são porque a gente é rebelde. Porque a gente não quer viver as experiências que precisamos viver para sermos felizes amanhã. Não adianta orar para que Ele retire de nós os remédios que a gente precisa tomar. Ele não vai retirar. Em nosso próprio benefício. Mas Ele tem todas as ferramentas, todo o coração que não é pequeno, para nos dar meios, para revelar dentro de nós os meios, a grandeza, a luz, o entendimento, para sabermos viver com alegria até o que a vida nos apresenta. Eu não estou dizendo que se a gente tem uma doença muito grave, a gente vai sair por aí pulando de alegria. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a gente pode parar de sofrer o medo de viver aquilo. Podemos parar de sofrer a angústia por nos acreditarmos desamparados. Podemos parar de sofrer o desespero de acreditar que alguma coisa muito grave vai acontecer. Porque no máximo que vai acontecer é a gente desencarnar. E até onde me consta, desencarnar é um detalhe. Não é? Um detalhe. Porque no fundo, nem morrer a gente pode. Podemos morrer, gente? De verdade? Não pode. Ninguém vai morrer. Não é bom isso. Alguns querem, não vão conseguir. Não adianta nem tentar. É inútil. Olha lá André Luiz dizendo no comecinho do Nosso Lar que o grande espanto dele ao desencarnar é que ele encontrou a vida. Ele encontrou com ele mesmo. Tomara que a gente se encontre conosco mesmo antes de desencarnar. Porque nós aproveitaremos muitíssimo mais essa experiência divina que é estar encarnado. O que mais, gente? Estamos acabando com o tempo. Na verdade, Edgar, eu não considero perguntas, mas em respeito à colocação, a Aline Galdino, ela coloca sobre a angústia dela, né? E depois também mais uma, não está identificada, que também coloca sobre sua angústia. Então, uma está colocando a angústia do marido egoísta, o quanto isso, né, mexe com ela, e a Aline está colocando sobre a angústia da solidão. Então, acredito que são só complementos, né, daquilo tudo que está sendo dito. É verdade. Gente, a solidão e o problema de relacionamento, tão comuns na nossa vida, são exercícios. O que me parece é que, primeiro, a gente tem que tomar para a gente o exercício. Ah, esse é um exercício? É para eu aprender alguma coisa? Então vamos lá. Sabe quando a louça está à sua espera para lavar na pia? Você tem duas opções. Você reclama, e por mais que você reclame, é um espanto, a louça continua lá. Impressionante, não sei se já perceberam. Lá em casa eu reclamo, ela continua lá, suja. Os nossos exercícios são assim, a gente reclama, passa 30 anos reclamando do marido, da esposa, eles continuam lá.
idênticos, do mesmo jeitinho. Então nós temos duas opções. Ou a gente sofre e reclama, ou a gente arregaça as mangas e vai lavar a louça. Podemos colocar uma música enquanto lava a louça, ouve uma palestra, lê um livro, um audiolivro, não sei, olha pela janela, vê a natureza, não sei. Tem muitos jeitos de lavar a louça. Quando você vê, a louça está lavada. São escolhas. Claro que a gente pode pensar, amor, poxa vida, tem 3 pessoas nessa casa, só eu tenho que lavar a louça? Esse é um pensamento clássico, né? Sabe o que eu proponho se perguntar? Imagina que você more sozinha. Quem vai lavar a louça? Você. Então lava. Simples assim. Tem diferença? Hã? Ah, sim, vamos dividir as tarefas, né? A gente fala, mas quem é que mais vai ganhar? Quem faz muito ou quem faz pouco? O que o Evangelho diz sobre isso? Hã? Olha, percebam como a gente quer sombra e água fresca? No fundo, a gente quer ficar no sofá. Enquanto todo mundo trabalha. Não é verdade, gente? Sejamos honestos, não tem por que esconder o que é a mais pura verdade. Se a gente tiver quem faz, quem vai fazer? O outro. Não é? E me faz lembrar que muitas das vezes eu varro de manhã e à tarde se eu estiver em casa. E muitas das vezes, às vezes eu estou varrendo e eu penso assim, os vizinhos que podem pensar, esse velho é louco, né? Aí mal sabe eles o saldo que eu estou ficando, sabe? Sejamos loucos de muito servir. Jesus foi um louco, porque nos serviu e serve até hoje. Essa é uma loucura boa. Então, gente, percebam como a gente aumenta a tristeza, como a gente afasta a alegria de viver. Quantos de nós aqui cultivam plantas? Elas trabalham o dia inteiro, dia e noite. Não pedem nada. Elas nem podem sair do lugar, coitadas, para ir correr atrás de água, para fugir do sol. Se alguém vem, um animal vem e quer comer elas inteiras, elas não podem fazer nada. Porque elas não têm pernas. E elas nada reclamam. Não é o Pai nos dando sinais de que é assim que a gente tem que fazer? E quando a gente arranca pedaço delas na poda, o que elas fazem? Morrem. Elas se vingam, entre aspas, de nós, produzindo mais ainda. Mais bem elas fazem. Se fortalecem nas restrições. Nem pode dar muita água para que as raízes sejam profundas, para que elas se fortaleçam, porque se tiver muita água elas amolecem, que nem a gente. Porque se a gente tiver muito bom, bem bom, a gente vira uma meleca. Não aguenta nada. Mas se a gente for enfrentando os nossos exercícios, a gente se fortalece e se surpreende de tal forma com o nosso poder que a gente se desconhece. Mas a gente foge de assumir, de tomar posse da nossa herança divina. Por querermos o bem bom, a vida fácil, a vida boa. Por entrarmos na fila da loteria para não termos mais que trabalhar. A gente está em busca do sofá, da vida fácil, que é o nosso desastre. Eu rezo por aqueles que ganham na loteria, porque eles acabaram de adquirir uma encrenca tremenda na vida. Pobre deles,
se não souberem andar na linha. Pobre deles. Porque é muito difícil ter facilidades, gente. Temos que orar pelas pessoas bonitas, ricas e poderosas. Elas estão encrencadíssimas. Porque tem muitas facilidades na nossa sociedade. Elas podem quase tudo. Nem as leis funcionam direito com elas, humanas, é claro. Pobre delas. Porque estão envolvidas em exercícios dificílimos. Dificílimos. Eu seria terrível se tivesse muitas facilidades. Eu sei disso. Terrível. Graças a Deus, Deus não me deu determinadas facilidades. Eu sei que um dia Ele vai me dar e eu preciso correr e me preparar para elas. Porque senão eu vou sofrer muito com o que eu vou fazer das facilidades que a vida vai me dar. E como nós temos que aprender tudo, nós teremos que aprender a viver a dificuldade e a facilidade. Que são grandes impostores. Grandes impostores. Porque só há uma felicidade. A da consciência que nos aprova. Não há outra. E todas as outras buscas de felicidades outras fazem parte das nossas ilusões. A felicidade não é deste mundo. A plena não é deste mundo. Mas esse mundo contém muita felicidade possível. Porque a gente fala que aqui é provas e expiações, sem dúvida que é, mas até Jesus, o Pai é tão amoroso, que Ele fez um hospital, um hospício e uma prisão, que é esse mundo, porque esse mundo é tudo isso, né, gente? É um hospital, é um hospício e é uma prisão. E Ele é belíssimo. Não é? Que hospital, que prisão belíssima. Quantas bênçãos dentro desse hospício, dessa prisão e desse hospital. Por muito nos amar. O que eu insisto para terminar é que a gente precisa desesperadamente escolher viver com leveza, com disposição os exercícios que nós temos. A solidão é um exercício importantíssimo na área do sentimento. André Luiz, em algum livro, que eu não vou lembrar qual, ele diz que a solidão é aquele período onde as engrenagens do coração se regulam. Se nós temos a solidão é porque precisamos dela. Precisamos... Sabe quando a gente come muito? Uma feijoada, 3 pratos de feijoada, sabe? No domingo a gente se excede. E aí o nosso estômago reclama. Por quê? Porque a gente foi além da conta, a gente adora ir além da conta. Equilíbrio nos falta. E aí a gente passa mal. Quando você passa mal do estômago, do intestino, você faz o quê? Qual que é a recomendação? Não coma mais nada. Faz um jejunzinho. Só come amanhã no jantar. Não é assim? E aí ele se regula sozinho, não é assim? O que acontece? A solidão é porque a gente passou mal de tanto sentimento desequilibrado. E a gente precisa de um jejum. Precisa de um tempo. Sem grandes consumos de sentimentos alheios. Para que tudo volte ao equilíbrio. Quando tudo se regular lá dentro, naturalmente a solidão termina. Esse é o exercício. Precisamos, depois que a gente concorda em viver os exercícios que nos incomodam, a gente começa a compreender o bem que eles pretendem fazer conosco, os exercícios.
E aí a nossa vida fica mais leve. Fica mais calma. Mas para terminar mesmo, falando da solidão, eu não podia perder a deixa. Existe uma grande solidão dentro do ser humano. Existe um buraco no peito que a gente tenta preencher de todas as formas, não é? A gente vai à Lua, daqui a pouco a Marte, a gente procura alguém, alguéms, a gente se enche de atividades, a gente faz 1000 coisas para preencher esse buraco, esse vazio interior. Eu chego à conclusão, para a reflexão de vocês, que só há um jeito da gente preencher esse vazio do tamanho de um oceano, que é quando a gente se encontra com a gente mesmo. Quando você mergulha em você e dá a mão a você mesmo para viver. É quando você começa a de verdade participar da sua vida, honestamente, inteiramente, verdadeiramente. E aí você preenche o seu próprio vazio. Eu acho inútil procurar em alguém que esse alguém preencha o nosso vazio e nos satisfaça. Suspeito que isso nunca vai acontecer deste jeito. O que nos falta na nossa vida somos nós mesmos. Verdadeiros. E não vivendo um personagem, como muitas vezes a gente faz. Gente, eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade de estar ouvindo tudo isso. Porque não se esqueça, eu sou o primeiro a ouvir. Ou vocês pensam que a palestra é para o público? Nunca é. É sempre para o palestrante. Então eu agradeço a oportunidade de poder estar revendo tudo isso. E de poder estar com vocês nessa vibração tão boa. Que Jesus nos abençoe. Nossa imensa gratidão por essa brilhante conversa que tivemos, né, com alguém tão inspirado, tão preparado, tão abençoado de estar aqui conosco. Edgar, muito obrigada. Na próxima semana, nós teremos conosco o Valentim Fernandes, que é aqui de Matão mesmo, e ele vai falar sobre o valor da prece. Edgar, você mesmo não o conhecendo, mas pensando na temática, o que você deixa de prévia sobre a importância desse tema? A prece é um remédio desprezado por quase todos nós. Os livros são fartos em nos dizer o poder da prece. André Luiz é farto em nos falar o que a prece verdadeira é capaz. E eu tenho a impressão que nós ainda não sabemos orar. Tenho a impressão. A prece, para mim, é um meio de se relacionar com o Pai. E para não me estender, porque a palestra não é minha, é óbvio, mas para que vocês fiquem com vontade de assistir da próxima segunda, amanhã ou próximo domingo? Domingo que vem, venham. Principalmente porque é alguém de Matão. Eu gosto muito daquela história da Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram para ela como é que ela orava. E ela disse assim: eu escuto e Deus fala. Ela escuta, nada pede, perceba. Aí a pessoa fala: ah, é? E o que é que Deus fala? E ela respondeu: Ele escuta e eu falo. Será que essa não é a prece? Um silenciar das vozes do lado de fora, sabe?
aquele silêncio, porque Deus não pode falar com a gente. Não há palavras que digam o que Ele quer dizer. A palavra empobreceria gigantescamente a sua fala. Mas no silêncio do nosso íntimo, Ele fala muitíssimo. Mas a gente só vai ouvir quando a gente calar o barulho imenso que a gente faz dentro de nós mesmos. Sigamos a Madre Teresa. Escute o que Deus fala. E nada fale. Com certeza Ele vai nos ensinar muito. Nós vamos então ouvir simbolicamente a nossa prece final, expressando nossa gratidão por essa manhã tão maravilhosa. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir.